Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler, então, dois textos. Gênesis 2, 8 e 9, e depois Apocalipse 22, 2. Ok? Gênesis 2, 8 e 9 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Vou repetir o 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Agora, Apocalipse 22, e o verso 1 e 2. Vamos ler 1 e 2. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Amém? Dois textos, duas citações, uma no primeiro livro e a outra no último livro da Bíblia Sagrada, para nós fazermos uma ministração, uma meditação, com o título da mensagem que é Da Árvore da Vida para a Árvore da Vida. Entendeu? Da Árvore da Vida para a Árvore da Vida. Irmãos, em Isaías 46, 10, eu quero ler também. Isaías, profeta maior, um dos profetas maiores, 46, versículo 10, eu vou ler, você acompanha. Diz assim a Sagrada Escritura. Eu vou ler o 9 e o 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Verso 10. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Olha que coisa profunda aqui, queridos. Olha só. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ou seja, um Deus que anuncia aqui agora o que vai acontecer depois. Ele não tem, por isso que eu digo sempre aqui, queridos, não só por esse texto, mas por todo o contexto bíblico, sobre a soberania, a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus, que Deus não é pego de surpresa em nada. Você já ouviu aquelas frases, né? Você tem que surpreender Deus, você tem que colocar Deus na parede, você tem que fazer alguma coisa que vai impressionar Deus. Você já ouviu isso talvez, né? Eu ouvi muito isso. E ainda a gente ouve, né? A gente lê, né? Em alguns lugares, sobre isso. Surpreender o Senhor. Como que eu vou surpreender um Deus que conhece todas as coisas? Que anuncia o fim desde o começo. Ou seja, o fim, ele já anunciou desde o começo. E esse título dessa mensagem que eu quero pregar, que já estou pregando, na verdade, é algo que está anunciado no fim, desde o início. Nós temos dois textos, um em Gênesis e outro em Apocalipse. E nos dois textos eu citei a árvore da vida, correto? No primeiro texto, onde Deus formou o homem, colocou o homem no jardim, onde ele fez brotar árvores que dariam frutos muito bons para se alimentar, e ali também havia a árvore da vida, no meio ali, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem ficou ali. E tinha uma ordem para que o homem não comesse daquele fruto. Dos demais outros, todos ele podia comer, mas daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, não era para ele comer. E nós sabemos pelo texto sagrado que na tentação que houve ali do adversário, tentando Eva foi, pegou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e também comeu, e os seus olhos se abriram. E eles viram que estavam nus e ficaram com vergonha do Senhor. Porque o Senhor todo dia, ele ia lá na viração do dia conversar com eles. Era uma comunhão íntima. Guarda essa frase, comunhão íntima com a humanidade.
porque estava ali Adão e Eva, e ele era o representante da humanidade. Então, quando ele pecou, a humanidade pecou. Então, observe, aquela comunhão íntima foi quebrada por causa do pecado. E o que aconteceu ali? Houve maldições, eu já falei aqui há poucos dias, uma pregação, eu não me lembro se foi terça ou foi quinta, algum dia desses aí, e eles saíram, eles foram expulsos, na verdade, do jardim. O caminho foi vedado para eles voltarem para aquele local. Havia ali uma espada flamejante, colocou a proteção ali para que eles não voltassem. Foi fechado o caminho da árvore da vida. Então, da árvore da vida para a árvore da vida, ou entre uma e outra, é a mesma, mas eu estou dizendo a citação aqui, nós temos muito acontecimento, porque nós estamos falando de entre Gênesis e Apocalipse. E é claro que eu não vou explanar tudo que ocorre dentro todo esse período de tempo. Não há, né? Não tem como. Mas eu quero que você entenda 4 verdades teológicas aqui, que são fundamentais para todo o nosso compreendimento, não só todo, mas para uma base de compreensão das Escrituras. São 4 verdades teológicas que eu quero que você grave. No nosso estudo de terça-feira eu vou estar falando mais aqui, mas eu quero que você grave. Criação, queda ou rebelião. Criação, queda, redenção e consumação. Essas fases são importantes nós entendermos. Criação, queda, redenção e consumação. Correto? A Bíblia nos informa, quando Deus foi criando, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Eu já expliquei isso aqui também. Né? Não é que Deus criou uma coisa sem forma. A visão estava formando. Então havia os elementos químicos, os elementos, todos que iam compor toda a matéria. Tanto que ele começou dizendo, haja luz. E para que se haja matéria, primeiro precisa de energia. Se você estudar um pouquinho de ciência, você vai entender que você não tem massa sem energia. Você precisa de energia para ter massa. Então haja luz. E aí começou, Deus fez ali, segundo a sua vontade, e diz o texto que viu Deus que era bom. Ele criou isso e aquilo, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Mas naquele processo ali, houve da criação, logo após, um tempo após, não sei quanto tempo depois, né, existem muitas especulações, depois da criação, não sei o tempo, houve também a tentação, ou a queda, aliás, por causa da tentação, o homem caiu. Mas com a queda, Deus providenciou a redenção, já anunciou ali no Éden. Se você ler em Gênesis 3,15, Deus fala, eu colocarei para a serpente, vou colocar inimizade entre a sua semente e a semente da mulher. Tu vai ferir o calcanhar, mas ela vai te esmagar a cabeça. Já ali foi anunciado o que estaria lá na frente. Mas também, mais na frente ainda, nós temos a consumação. São 4 verdades teológicas, você tem que entender isso, que ocorreu e que uma delas vai acontecer ainda. Né? Só que na mente de Deus, não há surpresas. Por exemplo, puxa vida, o plano A falhou, agora o plano B. Não tem o plano B. Deus tem um projeto, tem um plano. Deus tem um propósito. E esse propósito não é imutável. Guardem isso. Aprendam desde sempre, desde raiz básica, que Deus é soberano. Se um átomo não estiver no controle de Deus, se apenas um átomo, Deus não é soberano mais. Deus ele governa tanto o macro-universo quanto o micro-universo, como o mundo espiritual que nós não entendemos, nem sabemos o que tem. Nada escapa da direção do Senhor. Ele é o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Ok? Então, o que acontece? Agora, deixa eu fazer uma colocação minha aqui. Isso aí é uma colocação minha, ok? Primeira, não é minha, essa aqui. Deus viu que era bom. Na criação, ele viu que era bom. Agora vem minha colocação. Mas com a queda, ele viu que era mal. Correto? Mas com o projeto, digamos assim, para ficar uma linguagem mais fácil de entender, da redenção, Deus viu que era necessário ter a redenção. E também com a consumação gloriosa para a sua igreja, Deus também viu que era glorioso. E eu coloquei uma frase essa semana no Face da igreja, e a frase é a seguinte: Deus não fez o homem nem para o inferno, nem para o céu. Deus fez para a sua glória. Você consegue entender isso? Deus não criou o homem nem para o céu, nem para o inferno. Ele fez para a sua glória. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que tanto um que vai para lá ou para cá, todos vão glorificar a Deus. Todos vão ser para a glória de Deus. É duro de ouvir isso. É a partir do momento que você não entende o que é soberania e os propósitos
eternos, decretos eternos do Senhor. Eu vou começar a usar essa linguagem mais teológica nas minhas pregações aqui, para já ir dando uma forma na mente para vocês entenderem, para ficar mais fácil nos nossos estudos e para vocês compreenderem melhor as ministrações. Depois eu respondo a pergunta. Pode guardar ela aí. Senão eu vou perder o raciocínio aqui, mas marca ela aí. Todas as respostas vão ser dadas, né? Ou pelo menos tentarei dar todas as respostas, né? Tem coisa que, né? Mas olha só. Deus, Ele é soberano em fazer o que Ele quer. Só que a partir do momento que você não conhece esses decretos eternos e a soberania divina, sou estranho. Por isso que eu digo, insisto, tem que aprender, tem que estudar. Por isso que a fala minha, já sempre estou falando aqui, é recorrente, o verbo estudar tem que estar no presente do indicativo. Se eu só estudei, é problema. Se eu estudo, aí começa a clarear, começa a entender, então é isso. Olha bem, Deus criou o homem para a sua glória. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Ok? Até o perverso para o dia do mal. Nós temos em Provérbios e outras citações nós podemos, mas não é a minha mensagem hoje. Então, a árvore da vida, ali em Gênesis 2:9, a maioria dos teólogos, a grande maioria, crê que ali é uma árvore mesmo. Árvore. Uma fruta, um fruto que não se sabe o nome. Aí, sei lá por que saiu que era maçã. Outros já falam que é figueira, porque eles se cobriram com folha de figueira, e outras tantas coisas. Onde a Bíblia se cala, eu também não tenho. Onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvido. A Bíblia diz que é um fruto? Então acabou, é um fruto. Ok? Observe. Deus, como eu disse, anuncia o fim desde o princípio. Nós vimos essa árvore aqui em Gênesis e depois a vimos lá em Apocalipse, correto? Eu vi o rio da vida, e ao lado de um lado e do outro do rio, a árvore da vida que dão as suas folhas de mês em mês, e as suas folhas são para a saúde das nações. É claro que eu não vou entrar na profundidade teológica disso agora, nessa mensagem, vou fazer isso em outras ministrações, em outros estudos, mas eu vou deixar vocês com vontade de aprender sobre isso. Vou deixar para você eu quero saber sobre isso, mas eu vou falar algumas coisas aqui que vão ser muito interessantes. Olha só. Essa planta boa, essa árvore boa, né, diga-se de passagem muito boa, que é a árvore da vida, foi oferecida para Adão, lá em Gênesis 2:9. Você pode comer, não vai comer da árvore que dá o conhecimento. A ciência quer dizer conhecimento do bem e do mal. Ao partir do momento que o homem come, ele tem consciência do pecado, ou seja, ele não só sabia que tinha, mas ele experimental agora, ele tem. Ele conhece na prática. Deus conhece o mal, teoricamente, porque Deus não peca, nunca pecou e nunca pecará. E o homem conhece agora na prática, e o homem cai. Naquela queda de Adão, por que Deus o expulsa dali, digamos assim, o coloca fora do Éden e fecha a entrada, não permite que ele volte para comer da árvore da vida, porque ele poderia viver eternamente em pecado? Como é que ia fazer? Uma situação terrível. Então ele é banido ali, porque havia uma aliança ali, uma aliança chamada aliança das obras, onde a obra era não comer. Adão tinha o livre-arbítrio. O arbítrio humano foi atingido, porque, pensa bem, Adão era o cabeça da raça humana. Quando Adão peca, a humanidade peca. Vou explicar daqui a pouquinho, para entender melhor. Quando Adão pecou, ele teve o quê? Morte. Não a morte física na hora, mas a morte já entrou. Correto? A morte entrou porque Adão pecou. E ele foi banido dali. Mas também, nos planos eternos, em tempos eternos, Deus já tinha elaborado um outro pacto, que é o pacto da redenção. Quando nós lemos ali em Isaías 6, você vai ver a visão que Isaías teve, aí é uma pergunta: a quem enviaremos e a quem há de ir por nós? Aí as pessoas usam muito isso daí nos cultos de missões, né? Aí eu vou, envia-me a mim. Aquele texto era a elaboração explanada para nós, ou demonstrada para nós, sobre o pacto da redenção, onde Deus enviaria o seu Filho para redimir pecadores. Se você olhar para o Salmo 89, vai lá comigo rapidinho, Salmo 89, e o verso 19, Salmo 89, depois leia todo o Salmo, Salmo 89, eu não ia nem citar esse versículo aqui, mas veio na minha mente e vai ser agora. Eu vou ler aqui o 19. Então falaste em visão ao seu santo, disseste: pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei um eleito do povo.
Aí você chega no versículo 20 que fala: achei a Davi, meu servo, com o santo óleo ungi. Correto? Aqui está dizendo Davi. Volta um pouquinho, versículo 19. Exaltarei um eleito do povo. Eu vou exaltar um eleito do povo. Aí ele diz: achei a Davi, meu servo, com santo óleo e ungi. Davi aqui na tipologia é Cristo. Sabe o que é tipologia? É um tipo. Por exemplo, a arca da aliança era o tipo de Cristo manifesto, presente. A arca de Noé é o tipo do arrebatamento da igreja. Ok? Então é uma linguagem tipológica, que tipifica alguma coisa. Então, nessa situação, Adão, Deus exaltou a um que ungiu, para que este socorresse. Lembra ali? Alguém para socorrer? Para esse socorrer, porque o homem caiu. Então o homem não cumpriu. Qual que era a ordem? Não coma do fruto proibido. O homem foi lá e comeu. Tinha uma aliança, tinha um pacto. Olha, se você não comer, você tem vida eterna. Se você comer, você vai morrer. Eu te dou vida eterna, mas não coma. Mas ele comeu. Tendo comido, quebrou o pacto, quebrou a aliança. A morte entrou. Mas Deus, que não é pego de surpresa, que anuncia o fim desde o princípio, exaltou um para socorrer. Elaborou o plano da redenção, ou o pacto da redenção, que consistia em quê? Você vai morrer pelos perdidos. Isaías 53, leia esse todo dia. Isaías 53. Diz o versículo 10, que agradou Deus moer o filho. Não é porque Deus tem prazer em machucar e fazer mal, não. Porque fazendo aquilo que foi em acordo, a trindade ali, na verdade, o Pai e o Filho, mas o Espírito Santo também, porque é Deus, agindo ali, agradou, porque fazendo aquilo, isso aqui é evangélico, eu vou dizer agora, essa frase. Um pai mata um filho justo para que filhos injustos sejam salvos. Está entendendo o que é evangelho? Um pai mata um filho justo de uma forma terrível para que filhos injustos alcancem a justiça nele. Vou explicar mais daqui a pouquinho. Posso continuar? Está ficando claro na mente? É forte. Porque as pessoas falam assim: Jesus te ama, Jesus te ama. Claro que ele ama. Mas tem que explicar o que é esse amor de Deus, o como que é isso. É um pai que matou um filho para que outros filhos tivessem vida. E as pessoas abandonam o evangelho, deixam Cristo, viram as costas, preferem tantas coisas menos Cristo. Mas um pai mata o seu filho de uma forma sangrenta, para que outros filhos, que somos eu e você, miseráveis pecadores, possamos nele ter a salvação. Quando as pessoas pregam assim: mas Cristo estava olhando para nós, Cristo leva para o Pai na cruz, e o Pai para o Filho, é um amor, eu já preguei há poucos dias aqui, é um amor terrível que Deus derramou em nossos corações, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, verso 5. Ok? Deixa eu voltar para o meu esboço aqui, que eu estou saindo do meu esboço. Então, observe, o homem foi oferecido essa árvore, mas ele perdeu. Ele pecou e perdeu o direito. Gênesis 3, 22. Deus levanta uma nação, a nação de Israel. Em Jeremias 11, 16, 17, uma linguagem figurada, vou ler, tem que ler, né? Jeremias 11, 16, 17. Olha só, acho que eu leio aqui, depois você marca e lê em casa. Jeremias 11, 16 e 17. Diz assim: o Senhor chamou o teu nome de oliveira verde, uma árvore aqui, oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Olha bem, Deus, uma linguagem figurada, tipológica, apresenta a nação de Israel como a oliveira verde. Para que ela anunciasse e proclamasse. Se você voltar lá na lei, lá em Êxodo, você vai ver Deus separando essa nação numa nação sacerdotal para proclamar, para anunciar. Mas eles voltaram as costas, foram adorar Baal, foram dar ouvido a outros deuses, à semelhança de Adão. Não foi assim que Adão fez? Ouviu a outros deuses, embora que não fossem deuses falsos, com D minúsculo. Mas deu ouvido à serpente, deu ouvido a outros deuses. E perdeu digamos assim, se você chegar lá em Romanos 11, você vai entender isso. Decretos eternos. Foi quebrado ali, mas você tem que... Eu vou explicar isso com calma depois. Vai juntando as peças aí.
Mas Deus também ainda tem um novo homem, para que esse novo homem anuncie essas grandes verdades. E esse novo homem também é chamado de planta, é chamado de edifício, é chamado de nomes que apresentam coisas que dão fruto, que dão sustento, que dão... E que novo homem é este? Você sabia que Deus criou um novo homem? Mas que novo homem é esse? Abra comigo em Efésios 2. Agora eu quero que você abra. Eu quero que você leia. Efésios está lá na frente, lá para lá. Você está onde? Fala para mim. Não, lá para lá, bem para lá. Efésios 2, Novo Testamento, bem para cá. Achou? 2,15. Olha só o que diz Efésios, capítulo 2 e o verso 15. Ok? Eu vou ler o 14 e eu vou ler o 15. E vou ler o 16, para dar mais contexto. Porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Que povos? Gentios e judeus. Correto? Derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, gentios e judeus, um novo homem. Que novo homem? Fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em seu corpo, ou com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade, ou as inimizades. 17. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Quem é Cristo? Quem é a paz aqui? É Cristo. Evangelizou aqui a paz. Presta atenção. Dois povos, gentios e judeus. Gentios são todos que não são judeus. Judeus, aqueles que nasceram da linha de Abraão, fisicamente, vamos falar assim. Ok? Esses são os hebreus judeus. Correto? Esse termo depois eu vou explicar melhor, com mais calma para vocês. Mas judeus, ok? E quem não é judeu é gentio. Então havia uma inimizade, que os judeus não se comunicavam com gentios, existiam algumas dificuldades com gentios, mas Deus vem derrubar a parede, a separação, a barreira que existia entre um outro e faz a reconciliação pela paz em Cristo Jesus. Presta atenção. Dos dois povos, ele faz um novo homem, ou seja, uma nova humanidade. Que nova humanidade é esta? A igreja. Estão entendendo? Está pegando? Então a igreja é uma nova humanidade que Deus fez pela paz no seu sangue. E essa humanidade que vai estar junto dele, Adão, melhor dizendo, Adão, fracassou lá no Éden. A nação de Israel, como gentios, como povo para pronunciar, também fracassou e deu ouvido a outros deuses. Agora Deus cria uma nova humanidade a partir do seu filho, a partir de Cristo. Porque se você está na natureza de Adão, você está em condenação. Se você está na natureza de Cristo, você está salvo e justificado, perdoado e justificado. Está vendo como é que é sério o Evangelho? Vocês estão entendendo como é que é profundo o Evangelho? O Evangelho não é falar qualquer coisinha, não é ficar contando histórias assim. Está vendo? São coisas tremendas que nós vamos aprendendo a cada passo e a cada mensagem. Portanto, vocês não percam os estudos para vocês entenderem passo a passo. Agora observe, ele faz dos dois povos, agora tira a inimizade e faz dos dois povos um só, que é a igreja. E se você olhar ali para o livro de João, capítulo 20, não marquei também aqui, mas está vindo na minha mente, eu vou falar. Livro de João 20 e o verso 19, se não estiver enganado, é isso mesmo. Jesus ressuscitado, ele chega onde estão os discípulos reunidos, todos com medo, porque Jesus morreu, eles não tinham visto ainda Jesus, só alguns ali, mas ficou aquele negócio, não é, não sei e tal. E estavam ali reunidos os discípulos com as portas trancadas, janela trancada, por medo dos judeus, todos trancados ali. E o Senhor, em corpo de glória, ressuscitado, ele entra sem abrir a porta, sem bater na porta, sem abrir janela, ele apenas entra. É o corpo que nós vamos ter um dia. Ele entra, não sei, entrou, não sei, atravessou a parede. E pôs-se no meio deles, estando reunidos a assembleia, estando reunidos os crentes, estando reunidos a igreja. Ele chegou e disse, paz seja convosco. Ou seja, a igreja reunida vai ouvir essa voz do Senhor naquele grande dia. Quando ele voltar para a igreja, ele vai dizer, não que necessariamente diga isso, mas é isso que está dizendo a sua vinda, paz seja convosco. Agora, para aqueles que são rebeldes,
nós temos citado também, haverá peso, haverá fogo, haverá peso terrível. Ok? Deixa eu voltar aqui. Então, Adão e Israel deram ouvido a deuses estranhos, mas a igreja, a noiva amada, tem que ouvir a voz do seu Senhor. Agora, observe, a Bíblia também chama Jesus de oliveira verdadeira. João 15, verso 1, vamos lá? João, capítulo 15 no Evangelho, e o verso 1, diz assim a Sagrada Escritura: eu sou a videira, né? Videira produz uvas. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela vara que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós, como a vara desse mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 5, deixa eu parar aqui. Olha bem. Então agora ele apresenta aqui uma árvore também, uma videira, com uma planta, videira, que produz uva, o fruto da vide, né? O vinho, tal. Agora observe, se não estiver nele, não dá fruto. A vara que está nele não dá fruto, ele tira. Aqui está nele, ele limpa para que dê mais fruto. O que é limpar? Quem trabalhou na roça sabe o que é isso. É poda. Poda-se para que cresça, não é assim? Plantação de laranja, enfim, meu pai mexia muito com isso, então ele lá cortava, tem uma época do ano, tem uma forma, enfim, tem a lua, eu não sei como é que é o negócio. Eu sei que tem a poda para que dê mais fruto, para que cresça, tenha força para crescer. De qualquer forma, nós, a igreja, hoje a gente tem uma igreja muito mimizenta. Não tem uma igreja muito mimizenta hoje? Tanta coisa que é mimimi daqui, mimimi dali. Enquanto crente estão morrendo por causa do evangelho, tem crente querendo desistir da obra porque não tem um celular de última geração. Mas a poda vai vir para tanto o que dá fruto como o que não dá fruto. Aliás, o corte vai vir, ou seja, limpar de vez jogar fora porque não deu fruto, ou porque dá fruto vai ser podado para que dê mais fruto. Ou você acha que a palavra não vai nos cortar para não dar fruto? Corta a minha vida e a sua vida para nós darmos mais fruto. Isso. Você cortou para dar mais fruto. E Deus muitas vezes usa dessa espada poderosa da palavra para nos cortar, para que nós possamos dar fruto. Estais em mim? Se vocês estão em mim, então vai dar fruto. Se estiver fora, não dá fruto. Agora, o que está nele não dá fruto, ele joga fora. O que está nele dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Ele diz o texto: vocês já estão limpos pela palavra que vocês têm dado. Ou seja, vai limpando com a palavra, vai cortando com a palavra. Essa é uma das razões que o adversário nunca quer que a igreja, que os crentes, que os irmãos se reúnam para ouvir o evangelho, para estudar o evangelho, para aprender a palavra. Porque quanto mais a palavra poda, mais você dá fruto. Ela vem cortando, dá fruto. Um negocinho aqui, aqueles mimizinhos que tem, corta na palavra, dá mais fruto. Agora, quando você não está nele, você não aceita a poda. E quando não aceita a poda, eu só posso entender que não dá fruto. E se não dá fruto, é lançado fora. Ok? Não é forte? O Salmo, perdão. Olha só o que diz aqui em Lucas 23. Lucas 23, verso 27. Lucas 23, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. Eu nem achei que ainda estou falando isso, né? Lucas 23. Deixa eu achar aqui, pronto. Cheguei. Verso 27. Olha isso. 26 também, vai. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, sireneu, aqui Cristo já com a cruz para ir para ser crucificado no Gólgota. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguia grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Se ao madeiro verde fazem isso, que se dirá do lenho seco, da madeira seca?
Então Jesus se mostra aqui como uma madeira verde, tenra. Se a madeira verde estão fazendo isso, imagina com o seco que somos nós. Essa é a expressão dele. Ou seja, ele se apresenta aqui como madeira, como árvore. Vocês estão entendendo? Estão pegando fio da meada, nessas tipologias? Ali Cristo estava levando a sua cruz, Simão vai lá, eles pegam Simão, ele vai levar a cruz, enquanto ele leva, as mulheres chorando por ele, e ele, não chorem por vocês e tal, porque se a mim fazem isso, o lenho verde. Ali em Romanos 11, 17 e 24, você vai ouvir falar da boa oliveira, em quem nós somos enxertados. É chamado de boa oliveira, em quem nós, os gentios, somos enxertados. Depois você lê com calma. No Salmo 52, verso 8, a oliveira é um símbolo da comunhão com Deus. Vamos ler? Salmo 52, verso 8. Salmo 52, 8 diz assim: Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer voltar. Salmo... Estou lendo Isaías? Nunca vai dar certo. Salmo 52, 8. Eu li Isaías. Salmo 52, verso 8. Mas eu sou como a oliveira, aí sim. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Eu sou como a oliveira verde. E aqui Cristo é apresentado como a lenho verde. Se ao lenho verde fazem isso, imagina, né? Então observe. A oliveira é um símbolo da comunhão com Deus. No Éden comeu da árvore do conhecimento e morreu. Em Cristo, quem come, vive. João 6,48 diz assim, Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E na sequência ele fala, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, não morre. Quem não come, não tem parte. Quem come, tem parte com ele. Aí as pessoas começaram a pensar assim, mas peraí, como que eu vou comer carne de sangue? Não tem noção, não faz sentido isso. Aí o Senhor diz para eles, olha, quem não come da minha carne, não tem parte comigo. Essa carne, o pão, a palavra, essa comunhão com Deus, essa vida com Deus, tipificada, logicamente, na ceia, no pão e no suco da uva, no fruto da vide, mas o pão, a palavra, na comunhão com Ele, essa vida comunhão com Ele, comendo esse pão, alimentando esse pão. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E as pessoas não querem essa palavra, se não quer a palavra, não tem comunhão com Ele. Aí muitos ali começaram a ir embora, irmão Wanderlei. Começaram a ir embora. Não, duro para nós esse discurso. Não negócio de comer carnes, não, foram embora. E começou a sair, havia cerca de 5 mil pessoas, fora mulheres e crianças, começaram a deixá-lo, ele ficou cerca de 500 pessoas com ele. Ele olha para os discípulos e diz assim, vocês querem também? Pedro diz, não, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Entendeu? Então, às vezes a mensagem vai cortar, mas só vai ficar com Jesus as ovelhas mesmo, não tem jeito, gente. E outra, nós estamos no tempo final, tempo do fim é muito difícil, é o fim do fim. Ok? Olha só, se você olhar em uma coisa interessante que eu quero falar aqui, lá em Gênesis 8, verso 11, quando Noé solta pombos, né, uma pomba, ela volta com um galho de oliveira no seu bico. Depois você lê em casa com calma. Ele volta com um galho de oliveira. Oliveira produz azeite. Azeite, óleo. É uma das tipologias apresentadas ao Espírito Santo. O Espírito Santo é apresentado como fogo, como vento, e como água, mas um dos tipos é o óleo. Se você observar, a unção com azeite era utilizada, dessa planta, do azeite, era utilizada para ungir reis, sacerdotes, utensílio no templo. Tem uma mensagem que eu preguei há pouco tempo aqui, falando do leproso, que era ungido, né? Passava o sangue do cordeiro no lóbulo da orelha direita, no polegar da mão direita, no polegar do pé direito, e depois, então, o azeite. Primeiro vem o sangue, depois o azeite. Primeiro o perdão, primeiro a quitação da dívida, para depois ter unção. Tem gente que não quer romper com o pecado e quer ter unção de Deus. Tem pessoas que querem viver, aparentemente, sem romper com o pecado, sem o sangue, e dizem, na verdade, que tem unção. Querem profetizar, querem fazer um monte de coisa, querem confrontar até a palavra, mas não romperam com o pecado. Não acertou a sua situação com o pecado. E para acertar com o pecado tem que ser pelo sangue. Primeiro é o sangue, depois é o azeite. Primeiro é o sangue, depois a unção. Está entendendo? Olha bem. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de árvore.
Estou falando de Cristo aqui como árvore. Que ele disse, eu sou a videira, E nós lemos depois que ele é boa oliveira, e nós estamos vendo que é um lenho verde. Olha bem. E a oliveira também é um símbolo da comunhão com Deus, e da oliveira sai o azeite. Vai ligando comigo aí. Vai fechando as peças. Olha só, em 1 João 2, verso 20, diz assim, vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Então, quem tem a unção do santo? É o ungido de Deus? Olha só, não tem uma fala hoje aí? Não toquei nos ungidos? Quem que é ungido? A igreja, meu irmão. Ungido de Deus está aqui, ó. Não é porque o pastor está pregando, não toca no pastor que ele é ungido. Nós somos ungidos do Senhor. A igreja é ungida. Olha só em Efésios, capítulo 1, o verso 13, diz que nós temos o selo do Espírito Santo. Somos marcados, somos selados pelo Espírito de Deus. Então não é o pastor, aquele pastor, aquela mulher, aquele é um vaso, é ungido. Você é ungido de Deus. Nós somos ungidos de Deus. Para que essa conversa que fulano, porque prega, ele prega porque Deus lhe deu a chamada, o dom, o talento, e ele tem que pregar a palavra. Ele tem que pregar e sair de cena. Quem fica no foco é Cristo, é a palavra, não ele. Quando a pessoa quer trazer para si holofotes, alguma coisa assim, alguma coisa não vai bem. Alguma coisa não vai bem. Agora olha só. Eu estou falando de árvore da vida. Estou falando tudo o que eu estou dizendo aqui. E eu cheguei no azeite, cheguei no óleo, e falei que é um dos tipos do azeite, do Espírito Santo é o azeite. Olha o que está escrito lá em Lucas 4, verso 18. Vai lá comigo. Lucas capítulo 4, verso 18. Também tem em Mateus 4, e é o que está lá em Isaías. Mateus 4 não, Lucas 4, e tem lá em Isaías. O texto que Jesus vai ler aqui é a passagem de Isaías 61. Jesus pegou o rolo, não era divididinho assim, um capítulo e versículo como nós temos, abriu, achou a passagem onde está escrito o que nós vamos ler. Olha só, Lucas 4, verso 18 diz assim, glória a Deus. Eu vou ler o 17 e o 18. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração das vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Na sequência de Isaías 61, você vai ver, e também o dia da vingança. Só que aqui Cristo veio para cumprir a primeira parte, que era a sua vinda para a redenção. A parte sequência do versículo lá de Isaías é quando ele voltar. Ali ele vai cumprir a primeira parte, a segunda parte, mas aqui é a primeira. E nessa primeira parte, olhe bem, o Espírito do Senhor está sobre mim. Presta atenção. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Eu não falei agora há pouco que a unção era para utensílios, para sacerdote, para profeta? Ele está ungido aqui como profeta. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, para proclamar. O que o profeta faz? Proclama. Anuncia juízos, proclama a verdade. Isso ele fez. Ele é o profeta, ele é ungido. Só que, por exemplo, eu preguei há poucos dias que Saul queria sacrificar, mas Saul não era sacerdote. Ele era rei, ele tinha unção de rei. E Samuel, que era sacerdote e juiz, o chamou a atenção, e Deus cortou ali o reinado de Saul por conta dessa desobediência. Mas Cristo veio e recebeu a unção aqui, e ele era também profeta. Pois que me ungiu para evangelizar e enviou-me a curar os contritos de coração. Segunda função, sacerdote. Hebreus 3 fala que naquele nós temos que ter Cristo como nosso sacerdote das nossas confissões, apóstolo e sumo sacerdote das nossas confissões. Ele era profeta e sacerdote, curar as enfermidades. E proclamar liberdade aos cativos. Rei proclama liberdade. Rei pode decretar a liberdade. Rei pode dizer, não, esse está livre e pronto, acabou. Ok? Então, está vendo isso da árvore? Está vendo isto? Está vendo ou da árvore da vida para a árvore da vida? Queda, criação, queda, redenção e consumação. Mas só que nesse meio, Cristo teve que vir e proclamar, e anunciar, e libertar, e trazer aquilo que o homem não pode, e fazer aquilo que o homem não pode. Que pessoas que colocam assim, às vezes, na internet, algumas coisas assim, melhor coisa, aliás, a coisa que vale a pena lutar é pela nossa salvação.
Não tem como lutar. É Cristo que na cruz pagou. Você não se salva. Cristo nos salvou. Você está entendendo isso? Por que é o Evangelho? Esse negócio de, não, vamos falar a língua bíblica, linguagem bíblica. Por exemplo, no dia que eu aceitei Jesus, não. No dia que Cristo aceitou. No dia que eu me decidi eu ouvi tanta decisão. Não, Deus decidiu por nós. Deus que nos quis. Está entendendo isso, meu querido? Deus que nos escolheu. Olha bem. Imputar, esse verbo imputar é pegar algo e colocar na conta do outro. Então eu vou imputar alguma coisa para você, eu vou pegar da minha conta e vou passar para a sua conta. Isso é imputar. Então entre uma árvore e a outra, entre a árvore da vida que é apresentada lá em Gênesis, da que é apresentada em Apocalipse, olha quanta coisa está acontecendo. O homem a humanidade perdeu o acesso, o caminho foi fechado. Havia ali o pacto das obras que o homem descumpriu. Na eternidade, Deus elaborou o pacto da redenção que Cristo veio fazer, que o Evangelho é isso, é o pai que mata o filho por causa de outros filhos. O pai que mata o filho justo por causa de filhos injustos. E esse que é ungido, que é rei, sacerdote e profeta, que nos chama. E se nós estamos nele, por isso que eu considero veemente a questão de ficar desigrejado uma coisa muito perigosa, algo de, eu quero congregar em casa. Não tem que congregar em casa, meu irmão. Ah, mas o irmão que congrega não tem onde ter lá, tem uma reunião na casa? Tem. Um exorta o outro, um edifica o outro. Esse negócio de ficar sozinho, não tem jeito. Você tem que saber que tem que estar em comunhão na congregação, com os santos, com os irmãos, para vocês me ensinarem, para eu ensinar, para vocês me corrigirem, eu corrigir vocês, e assim por diante, seguindo conforme Cristo quer. Ele deu para a igreja, pastores, para que haja, pastores, apóstolos, para que haja a edificação da igreja. Não pode ficar ao léu, como fala na minha terra. Eu vou para lá, eu vou para cá, não é assim que funciona a coisa. Nós temos que prestar conta, nós temos que andar. Para quem você presta conta? Que ocupação é tua? De onde tu vem? O que você está fazendo? Não foi assim que perguntaram para Jonas? Quem é o teu Deus? De onde que você vem? Que terra é sua? O que é isso? O pessoal sai por aí, como é que é? Não sei, eu sou crente em Jesus e pronto, mas daí? Congrega onde? Onde você aprende? Onde você é corrigido? Onde você é exortado? Não, então está alguma coisa errada aí. Esse não é o projeto, não é o plano de Deus. E Ele nos chama para estar nele, para darmos frutos. Ok? Agora presta atenção, imputar. Em Romanos 5,12. Eu vou ler. Eu sempre tenho pregado aqui, mas eu vou ler. Romanos, capítulo 5, verso 12. Olha só. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A raça humana, representada em Adão, pecou por causa de Adão. Presta atenção agora. Adão pecou, a raça humana pecou. Correto? Alguém pode perguntar, mas eu não tenho culpa. Não fui eu que comi do fruto? Não foi eu que comi da árvore? Eu não estava nem lá. Né? Só que você entende o que eu li agora há pouco, Isaías 46:10? Deus anuncia o fim desde o começo. Deus já tinha você desde o começo. Todas as moléculas, os átomos, as partículas, suas e minhas, Deus tinha em algum lugar na sua mente, no seu ser, porque Ele é Deus. Não cai uma folha da árvore, não cai um passarinho, um fio de cabelo você está contado, meu querido. Você sabia que o nosso fio de cabelo tem tanta molécula, tem tanto átomo num fio de cabelo? Está aqui parado, não está? Esse púlpito aqui de vidro, mas as moléculas estão aqui, nós não conseguimos ver a olho nu, mas estão aqui, e Deus as sabe todas. E Deus, no que criou o ser humano, o homem cai, a humanidade peca, por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, por isso morremos, todos morreram. Então o pecado de Adão foi imputado na humanidade. Lembra do verbo imputar? Pegar e pôr na conta do outro? O pecado de Adão foi posto na conta da humanidade, porque ele era o representante da humanidade. No pacto, na aliança, no pacto das obras, ele falhou, e caiu, e pecou. Mas Deus elaborou o quê? O pacto da redenção, onde Cristo vinha ser humano, 100% homem, sem deixar de ser Deus. E hoje ele continua Deus, sem deixar de ser humano. Sabia que Jesus ainda é homem, humano? Sabia não? Não sabiam? Ele é homem, com corpo de glória. Aquele corpo que atravessa a parede, que comeu favo de mel, que comeu peixe, que comeu pão, só que o pão não caiu para o chão.
Eu não entendo isso, esse corpo de glória. Eu não sei como é que é. Eu sei que é de glorioso. Ele atravessou a parede, ele foi subindo, foi ascendendo ao céu, até que a nuvem o ocultou, atravessava a parede, estava num canto, já estava no outro, e comeu peixe, e o pão não caiu, o favo do mel não caiu, como é que eu posso? Ele é homem. 1 Timóteo 2,15, vamos lá comigo? Ou 2 Timóteo? Ou só para não ficar com essa pulga atrás da orelha, né? 2 Timóteo 2,15. Deixa eu ver se é primeiro, me falhou agora a memória. Perdão, 2,5. 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tem mais texto, né? Vou usar esse aqui. Jesus Cristo, homem. Então ele veio nessa corrente humana, nessa esfera humana, fazer aquilo que o homem não podia fazer. O pacto das obras o homem quebrou. Deus elaborou o pacto da redenção. E tem um outro pacto ainda, que é o da graça. Que esse novo homem, essa nova humanidade está sendo em Cristo, estando em Cristo, enxertado em Cristo, ligado em Cristo. Está entendendo? De maneira que ele veio e os pecados da humanidade são imputados nele. Lembra que eu falei que o pecado de Adão foi imputado na humanidade? Agora os pecados da humanidade são imputados nele. 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Tem mais versículos, só vou ler esse. 1 Pedro 2, 24. Olha só o que diz. Levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, os pecados, pudéssemos viver a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. É uma citação de Isaías 53. Está entendendo aqui? Levou sobre o seu corpo, lá no madeiro, os nossos pecados, os pecados dos eleitos. Guarda isso. Vamos falar a linguagem clara bíblica aqui. Levou os pecados dos eleitos, lá no madeiro, na cruz, no seu corpo. Está vendo de novo uma árvore aí, um madeiro? Olha bem. Então, o pecado de Adão foi imputado na humanidade, os pecados da humanidade, dos eleitos, melhor dizendo, vamos falar claro aqui, foi imputado em Cristo Jesus. Por que isso? Porque nem todos vão ser salvos. E uma gota de sangue de Jesus sequer vai se perder. Nenhuma gota do sangue vai se perder. Só para clarear na mente de vocês, tem no meu canal outra mensagem sobre isso, mas só para clarear, Jesus morre por João. E o João não quer Jesus. João vai para o inferno. Mas Cristo já pagou por João. Olha bem, como é que pode ele pagar por alguém, e se alguém não quer e vai para o inferno? Não, ele pagou, está pago, ele vai chegar a ele. As ovelhas dele vão ouvir a voz. Nenhuma gota do sangue vai ser desperdiçado. Vem comigo. Os pecados de Adão imputados à humanidade. Os pecados dos eleitos imputados, em Cristo. Mas para que nós tivéssemos não só o perdão, precisávamos da justificação. Precisávamos ser justificados. Porque perdoar é uma coisa. Justificar vai além de perdoar. Se você peca, comete um crime, esse crime você vai pagar por ele. Você vai para a cadeia, 30 anos, pagou. Mas não justifica ter matado, ter roubado, não justifica. Agora, você sendo perdoado por Cristo e justificado, você está perdoado e tudo o que você fez está justificado diante do Pai. Tem pecados, olha bem, que são crimes. Tem crimes que são pecados. Tem pecados que não são crimes. Tem pecados que são tanto um quanto o outro. Por exemplo, numa nação que se proíba pregar o evangelho. Brasil, sai uma lei lá, não pode mais pregar o evangelho. Eu vou ser um criminoso, porque eu vou pregar o evangelho. Só que eu não estou cometendo um pecado. Ah, mas não tem que respeitar a lei? Melhor obedecer a Deus do que os homens. Eu tenho que pregar o evangelho, que está acima da lei dos homens. Agora, eu estou cometendo um crime, não um pecado. Agora, se alguém vai lá, por exemplo, e ele se torna, por exemplo, né? Deixa eu usar um outro exemplo, não queria usar esse exemplo, vou usar um outro exemplo aqui. Por exemplo, ele bebe demais, é um ébrio. Ele está cometendo um pecado, mas no Brasil não é crime. Tem países que é crime usar álcool, mas no Brasil não é crime, por exemplo. Agora o indivíduo vai lá e rouba. Ele faz as duas coisas. Ele tanto comete um crime, quanto comete um pecado. Porque ele cometeu o crime é contra a lei do governo, e o pecado é contra a lei de Deus.
Ok? Posso seguir? Muito bem. Só que Deus imputa em Cristo Jesus, aliás, a justiça de Cristo é imputada nos eleitos. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Cadê? 2 Coríntios 5. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está entendendo? Os pecados de Cristo, os pecados da humanidade em Cristo, Deus imputa nos eleitos a sua justiça. Então, quando alguém olhar assim, mas esse daí foi justificado. Mas aquele ali, perdoado e justificado. Mas aquele outro, perdoado e justificado. Pronto. Agora, escute bem. Se ao lenho verde fazem isso, imagina ao seco. Agora, vem comigo. Lembra que eu disse agora há pouco, para nós encerrarmos? Ele anuncia o fim desde o início. Se ele anuncia o fim desde o início, nada escapa ao seu controle. As pessoas pensam no livro de Apocalipse, por exemplo, que eu li um versículo apenas por enquanto. Eles têm um temor muito grande, porque olha, o Apocalipse, fim do mundo, as coisas estão indo. Nada escapa ao controle do Senhor. Eu não falei agora há pouco, nem uma molécula. Nada escapa ao controle do Senhor Deus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Se você está em angústia, em aflição, em desespero, em batalha, em tantas dificuldades, saiba que isso está sob o controle do seu Senhor, do meu Senhor. Não escapa nada do controle de Deus. Deus conhece todas as nossas situações. Deus conhece nossas fraquezas, nossas debilidades, Deus nos conhece. Foi Ele que nos fez. Ele que nos fez. Está entendendo? Agora observe. Como é que estava no princípio lá? Paraíso, o homem, comunhão e a árvore. Não é assim? Nós lemos lá em Gênesis. Fez o homem tinha comunhão com Deus, só que também tinha uma árvore da ciência do bem e do mal. Aqui em Apocalipse nós lemos 22, verso 1 e 2, diz que também tem, vamos ler? 22, Apocalipse. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores, ou a folha da árvore, são para a saúde das nações. Eu falei do pacto das obras, que o homem não cumpriu, do pacto da redenção que Cristo cumpriu, e do pacto da graça, que pela graça nós somos salvos. Como é que o homem é salvo? Não é por sua vontade, por suas obras, é pela obra, pela fé. Quando eu falo fé, não acreditar. Esse conjunto de ensinamentos que nos leva a Cristo. E de saber que foi Cristo que nos escolheu. Deus, o Senhor Jesus, decidiu por nós. Nos escolheu, nos elegeu. Eu preguei há poucos dias. E em amor nos predestinou. Para si, para o seu amor. Então veja bem. No começo estava Deus, o homem, a árvore, em plena comunhão. Agora, repete aquilo de novo. Só que melhor, porque não tem mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está aqui agora a árvore, o homem, a comunhão e Deus. Que homem é este? O novo homem, a nova humanidade. Que nova humanidade é esta? Todos aqueles que nasceram de novo. E só pode nascer de novo pela ação do Espírito. Lembra que eu falei agora há pouco? Primeiro vem o sangue, depois vem o azeite. E o azeite é de um tipo do Espírito Santo. Só que em Cristo veio primeiro o azeite, depois ele não precisava de perdão, mas primeiro veio o azeite sobre ele, o Espírito Santo, depois derramou o sangue, não que ele necessitasse, por nós. Mas essa sequência continua assim, primeiro precisa do sangue para perdoar, para depois ter o azeite da unção. Mas o Espírito Santo age antes ainda para nos vivificar, nos regenerar. E quando ele nos regenera, porque nós somos mortos em ofensa e pecado, então vamos entender o Evangelho. Essas ministrações de vida em Cristo é por causa do Espírito agindo em nós pela escolha do Senhor. Agora vem cá, como é que está agora ali? Em Cristo, tudo é novo. Agora está de novo a árvore da vida, que aqui, em Apocalipse, a maioria dos teólogos não querem citá-la como uma árvore, como era lá, apenas uma árvore tipológica, mas a verdadeira árvore que é Cristo Jesus, em abundância. O rio da vida, de um lado e do outro, a árvore da vida e suas folhas dão frutos e tal. Existe eu não quero entrar nesses detalhes. Eu quero dizer o seguinte, vai ser melhor no fim do que no começo.
A Bíblia nos informa que o fim das coisas é melhor do que o começo, lá em Eclesiastes. Eclesiastes 7:29 diz assim, ó, Deus fez o homem reto, mas ele buscou para si muitas invenções. Depende da versão. Cada versão fala, mas quer dizer, Deus fez o homem reto. O homem estava em retidão. Lá no Éden, o homem pecou, perdeu, caiu. E não tem livre-arbítrio. Pastor, nós temos livre-arbítrio. Não, você tem livre agência. E você é responsável por todos os seus atos. Porque se o homem tivesse livre-arbítrio, ele poderia decidir não pecar. Você consegue não pecar? Eu decido não pecar. Eu posso decidir não comer alguma coisa, não comer gordura, não comer açúcar para não engordar, enfim. Eu posso, porque eu tenho livre agência. No entanto, eu não consigo decidir. Eu não vou ter mais pensamentos errados. Ou eu não vou mais pecar, eu não vou desejar coisas erradas. Eu não consigo porque nós caímos. E o nosso corpo ainda é o corpo do pecado que está aqui ainda. No entanto, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus está enxertado nele. E deixa eu usar uma linguagem de planta aqui, né? De botânica. E essa seiva está em nós. Ou seja, compactuamos, nós temos parte nele. Dele para nós. De modo que mortos em ofensa e pecado, fomos vivificados e enxertados nele. Agora vamos lá para o fim. Quando Cristo vier buscar a sua igreja. Os seus eleitos. O seu povo. O novo homem. Que nasceu não da carne, nem do sangue, nem da vontade de qualquer que seja, mas de Deus. Nascido de novo. Novo nascimento. Se não teve novo nascimento, o inferno lhe aguarda. Se não tem novo nascimento, o abismo de trevas terríveis lhe aguarda. Mas novo nascimento, nós vamos ter isso aqui que a Bíblia mostra. E vi o novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Em Cristo tudo é novo. Novos céus, nova terra. Nós temos um novo nome, Apocalipse 2,17. Em Cristo é um novo homem, Efésios 2,15. Em Cristo tudo é vida. É água da vida, é pão da vida, é palavra de espírito e vida. Em Cristo tudo é melhor. Olha só, Apocalipse 22, verso 17. Vamos ler, para nós encerrarmos. Apocalipse 22, verso 17, diz assim: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Água da vida, árvore da vida, pão da vida, espírito de vida. Em Cristo tudo é vida. Mas entre o da árvore da vida, lá em Gênesis, para a árvore da vida em Apocalipse, nós temos todo esse processo que eu falei. Criação, queda, redenção e consumação. Na consumação, presta bem atenção, quando Cristo voltar, nós vamos estar felizes, porque nós estamos enxertados nele, ou triste, porque não estando nele é lançado no fogo. Eu quero que você fique com essa reflexão. O homem lá no Éden, ele não cumpriu, ele perdeu, mas Cristo veio dar, não uma possibilidade, guarda isso, Cristo não veio possibilitar uma salvação, ele veio dar a salvação, por muitos, não por todos, por muitos. Observe, Hebreus 10, verso 19 e 20, olha só, porque no pacto das obras, Adão pecou, já a morte, ele já foi expulso, na redenção, ele veio cumprir, veio pagar, justificar. No pacto da graça, você está vivo em Cristo e tem um caminho aberto. Olha só, Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, Cristo nos abriu o caminho. O caminho foi fechado porque o homem descumpriu, pecou, caiu. Por que o homem é perdoado? Por que o homem pode ser perdoado? Por que há a possibilidade de salvação? Não, há uma salvação gloriosa em Cristo. Porque o homem é salvável a partir do momento que foi imputado o pecado. Embora nós não tenhamos comido do fruto, mas o Adão, o cabeça da raça fez, nós pecamos. Todos pecaram, é o que diz. Todos pecaram e instituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Agora, por que o homem é salvável? Porque foi imputado em nós, e Cristo veio imputar injustiça em nós, recebeu aquele pecado e aí imputou injustiça em nós, os eleitos. Por que, por exemplo, só para encerrar aqui, querido, para não ficar... Por que os anjos também pecaram antes da queda de Adão? Por que os homens, aliás, os anjos não tiveram esse perdão? Olha comigo, eles não estavam debaixo do pacto da aliança, do pacto das obras.
Olha lá comigo. Aqui em Hebreus 2, 14. Volta um pouquinho a página aí. Hebreus 2, 14, 15 e 16. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, filhos participam da carne e do sangue, correto? Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Não foi o diabo que tentou o homem que pecou? E o diabo também já tinha caído? E por causa do pecado não veio a morte? E nós todos morremos por causa de Adão ter pecado? Olha só. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ele não veio socorrer anjos, depende da sua versão. Ele veio socorrer a descendência de Abraão. E quem é a descendência de Abraão? São os judeus? Descendência de Abraão, eu falei aqui quinta-feira, eu acho. Gálatas 3, 13 e 14, né? Que maldito é aquele que foi pendurado no madeiro, ele se fez madeiro, e ele se fez maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Que bênção de Abraão? Eu já falei até aquele dia, riqueza, sucesso, não. A salvação em Cristo, o descendente de Abraão, Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, estamos salvos. Vamos ficar de pé. No final, na consumação, naquele grande dia, quando Cristo voltar, julgar, e nós estaremos nos novos céus e nova terra, vai haver novamente uma árvore, seja ela Cristo, ou seja uma árvore mesmo, que eu não quero entrar nesses detalhes agora, uma árvore da vida. Haverá a comunhão com o Senhor, haverá vida eterna e sem nenhuma vez mais cair o homem em pecado algum mais. Na consumação. Então o plano de Deus é esse. Sim, em síntese, né? Criação, queda, redenção e consumação. Você está enxertado em Cristo? Você está na boa oliveira? Você desfruta da videira verdadeira, da oliveira verdadeira, da boa oliveira? Você aguarda ansiosamente pela vinda do Senhor? Adão, o caminho foi fechado, mas em Cristo o caminho foi aberto. O primeiro Adão é a alma vivente. O último Adão é espírito vivificante.